Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Tá aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre os capítulos 9 e 10 de Éter, no livro de Mórmon. Antes de iniciar, como sempre faço, gostaria de convidar cada um, quem não fez ainda, a fazer a sua oração para iniciar o seu dia. Dá uma pausa no vídeo e faz a oração. Convido também a ler esses capítulos 9 e 10 de Éter, e dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento. As Escrituras são as palavras dos profetas, as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esses capítulos 9 e 10, eles têm muitos relatos de reinados, né? E fala sobre como que foram alguns reinados, uns foram justos, os outros foram iníquos. Tá? Ele começa assim nos versículos 1 a 3. Portanto, eis que aconteceu que por causa das combinações secretas de Aquis e seus amigos, eis que eles derrubaram o reino de Homer. Não obstante, o Senhor foi misericordioso para com Homer e também para com seus filhos e filhas, que não visaram a sua destruição. E o Senhor advertiu a Homer em um sonho que partisse daquela terra. Portanto, Homer partiu daquela terra com sua família e viajou muitos dias. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, as pessoas começaram a adotar combinações secretas para derrubar rei, muitas vezes o filho derrubando o próprio pai, né? E aqui é o que estava acontecendo com Homer, né? Homer, que era o rei. Então o seu filho, se não me engano aqui, o seu filho, né? E derrubou o reino, tá? De seu próprio pai. Mas antes de ser atacado, né? Esse Homer, como ele era muito justo, né, procurava seguir muito justo, muito reto, procurava sempre seguir os caminhos do Senhor. Então o Senhor abençoou ele, né, com uma visão, um sonho noturno, em que o Senhor falou com ele para que ele pegasse sua família e saísse dali. Tá? E assim ele fez, obedeceu e foi lá para o leste, onde se estabeleceu, lá junto da costa. Tá? E esse Jared, que ficou lá no primeiro lugar, ele foi assassinado em seu trono, né? E Aquis reinou em seu lugar. Tá? Então Jared deu a sua filha para Aquis, e esse Aquis matou Jared. Tá? No versículo 12 diz o seguinte: e entre Aquis e os filhos de Aquis principiou uma guerra que durou muitos anos, até a destruição de quase todo o povo do reino, sim, de todos, com exceção de 30 almas e daqueles que fugiram com a casa de Homer. Tá? Então, Homer tinha recebido aquela visão, né, aquela ordem do Senhor de deixar aquele lugar. E naquele lugar aconteceu muita contenda, tanto que o povo, ao longo do tempo, foi destruído, aquele primeiro lugar. Então, lá na terra de Homer, nos versículos 15 e 16, e aconteceu que Emer reinou em seu lugar e seguiu os passos de seu pai, e o Senhor novamente começou a retirar a maldição da terra. E a casa de Emer
prosperou grandemente sob o reinado de Emer. Tá? E assim vai seguindo a história. Emer gerou Corianto, no versículo 22, depois de haver ungido Corianto para reinar em seu lugar, viveu 4 anos, e viveu em paz na terra, sim, e até viu o filho da retidão, e regozijou-se, e rejubilou-se em seu dia, e morreu em paz. Então esse Emer, ele viu Salvador Jesus Cristo, né, o filho da retidão. Tá? E esse Coriantum gerou Acon, que gerou a Et. E no 26 diz o seguinte: novamente começou a haver grande iniquidade na face da terra, e Et começou a abraçar outra vez os planos secretos da antiguidade para destruir o pai. E no 28 surgiram profetas na terra clamando-lhes arrependimento, e no 29, mas o povo não acreditou nas palavras dos profetas e expulsou-os. Tá? Então nós vemos aqui situações em que o rei, né, e as pessoas do governo eram iníquas, com combinações secretas e tal, e vemos situações em que o povo era iníquo, né, não dava ouvidos ao profeta, expulsou os profetas, né, tá? Atiraram alguns em fossos, deixaram-nos morrer, né, mataram os profetas. Então tem casos em que é o governo, né, e tem casos em que é o povo, tá? Então a gente precisa saber essa diferença, né? Onde que está o problema? Será que o problema está no governo, ou o problema está em mim, que estou, né, iníquo, não dou atenção ao profeta, né? Tá? Então o que está causando o sofrimento do povo? Daí no 34 diz o seguinte, 34 e 35 do capítulo 9. Ora, quando o povo viu que iria perecer, começou a arrepender-se de suas iniquidades e clamar ao Senhor. E aconteceu que quando se humilharam suficientemente perante o Senhor, Ele mandou chuvas sobre a face da terra, e o povo começou a reviver e principiou a haver frutos nas regiões do norte e em todos os países circunvizinhos, e o Senhor demonstrou-lhes o seu poder, livrando-os da fome. Tá? Então aqui o povo resolveu, né? Depois, quando começou a sentir muita necessidade, clamou ao Senhor, e o Senhor, daí o Senhor abençoou-os depois que tinham humildade suficiente para receber as bênçãos. Então no capítulo 10 continua mais ou menos no mesmo ritmo, né, os relatos. Aí diz no versículo 1: E aconteceu que Cés, que era descendente de Et, pois Et havia perecido por causa da fome, com toda a sua casa, exceto Cés. Cés começou, portanto, a reedificar um povo destruído. E seu filho, no 3, e seu filho mais velho, cujo nome era Cés, rebelou-se contra ele. Contudo, Cés foi ferido pela mão de um ladrão em virtude de sua grande riqueza, que propiciou novamente paz a seu pai. Tá? Então, a paz era restabelecida por um tempo, mas logo algum iníquo já no próprio governo ou na família do rei, né, já estabelecia novamente a iniquidade. Tá? E assim foram os sucessores, né, reinando, porque era um reinado, né? E tinha um rei chamado Libe, tá? Um desses sucessores, mais adiante, se chamava Libe. E nos dias de Libe, as serpentes venenosas foram destruídas, lá no 19. Daí aconteceu algo bem interessante no governo, no reinado de Libe. Tá? O que ele fazia, esse Libe? Tá? Então ele era um homem
muito correto. Tá? Então, ele estabeleceu a paz na terra. O Senhor os abençoou, as serpentes venenosas, né, naquela terra foram destruídas. E ele estabeleceu um governo justo. Tá? O que aconteceu ali nesse governo? Que me chamou bastante atenção, que eles prosperaram. Tá? Chamou a atenção algumas palavras aqui. Tá? O relato foi assim: construíram, conservaram, eram muito industriosos, trabalhavam com toda espécie de minérios, produziam, e no 28 diz o seguinte: e nunca houve um povo mais abençoado do que eles, nem mais favorecido pela mão do Senhor. E estavam numa terra que fora escolhida entre todas as terras, porque o Senhor o dissera. Tá? Então esse rei Libe, ele estabeleceu um reino justo, onde todos tinham a oportunidade de trabalhar, né, de desenvolver, de produzir, de desenvolver minério, né, faziam ouro, prata, ferro, latão, toda sorte de metais. Né? Então esse rei, ele proporcionou ao povo que tivesse essa oportunidade de produzir, de sustentar a sua família, produzir mais, né? E ajudar os necessitados. Né? Tá. Então eles foram grandemente favorecidos. Tá? E depois esse Libe gerou Rearton, reinou, e Rearton reinou no lugar de Libe, e depois de 24 anos o reino lhe foi tomado, e esse Rearton foi cativo, serviu pelo cativeiro. Tá? E assim foram se sucedendo reinos iníquos. Tá? Então o que nós aprendemos com esses 2 capítulos, Éter 9 e 10? Tá? Que existem reinos e governos iníquos, mas também existe da parte do povo, né? O que é um povo iníquo? Um povo iníquo é o povo que troca a sua dignidade por dinheiro, né? Que não dá ouvidos aos profetas, expulsa os profetas, né, de seu meio. Esse é um povo iníquo. Tá? Então isso também pode acontecer numa sociedade. Tá? A gente não pode colocar toda a culpa no governo, né? E também não pode colocar toda a culpa no povo, né? Precisa ser analisado. Eu acho que cada pessoa pode fazer uma autoanálise, né, e verificar se o problema não está em si. Né? Será que eu estou dando ouvidos aos profetas? Talvez seja essa a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Tá? E sempre que o povo dava ouvidos aos profetas, né, o Senhor os fortalecia, e o reino iníquo ou era destruído, né, ou se arrependia, se tornava justo. Então o povo era favorecido. Tá certo? Então são esses os principais ensinamentos, né? Esses 2 capítulos eles são assim mais carregados de relatos, assim, de história, né? Mas a gente pode, analisando bem a fundo as escrituras, a gente consegue tirar princípios e doutrinas. Certo? Então, quais dessas coisas que eu posso aplicar em minha vida? Dar mais ouvidos aos profetas, tanto se eu for um governante ou se eu for alguém do povo, né, eu preciso dar ouvidos aos profetas. Tá certo?
Então, essas breves ponderações sobre Éter 9 e Éter 10. Compartilhe com os irmãos e com os amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo a todos um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Provavelmente vamos nos ver amanhã. Se eu fizer de novo a live, então eu vou anunciar ali na página da Ala Santo Ângelo. Certo? Muito obrigado e até logo. Bom dia.